Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre diversificação de carteira, tá? Talvez, quando vocês realizam seus investimentos, vocês tenham comprado os produtos que são mais tradicionais, como renda fixa, títulos atrelados ao CDI, inflação, pré-fixados, depois títulos de renda variável, como ações, fundos imobiliários. Mas talvez você tenha negligenciado uma classe de ativos que é bastante interessante, que é a classe de alternativos. Essa classe ela pode ser uma posição estratégica e convexa na sua carteira. O que é convexidade nos investimentos? São aqueles tipos de investimentos que você tem pouco a perder e o potencial explosivo de ganhos. E isso pode te proteger contra a inflação, por exemplo. Tá? Talvez a gente tenha sido o sapo na panela. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas o sapo na panela é o seguinte: se você pega uma panela de água fria, coloca um sapo e começa a esquentar essa água, esse sapo ele vai morrer ali porque essa água vai começar a ferver e ele nem vai perceber. Ele não vai sair da água quando ele perceber que a água está morna, ele vai morrer na panela. E é isso, é dessa forma que o nosso capital tem sofrido. Então você deixa seu dinheiro aplicado, por exemplo, num CDI ou num juros ou qualquer outro papel e faz ali 10, 11, 12% ao ano e fica feliz com essa rentabilidade. Acredito que é uma rentabilidade muito boa, né? Dado que ela é superior aos 2 dígitos, está dando 1% ao mês, está interessante. Mas a nossa moeda ela vem perdendo o poder de compra ao longo do tempo. Se a nossa moeda, olha o raciocínio, a nossa moeda se desvaloriza frente ao dólar e o dólar perde o poder de compra ao longo do tempo. Isso tem um efeito multiplicador no nosso real. Você já deve ter percebido no dia a dia que você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de produtos. Esses dias eu me assustei porque eu fui comprar um quilo de café, ou melhor, 500 gramas de café, né? E as 500 gramas eram R$ 25. Eu me lembro que eu tinha pagado quase 18 há pouco tempo atrás no mesmo café. Então a gente vai ficando mais pobre ao longo do tempo sem perceber. Tá? Por isso que é importante você ter uma carteira de investimento diversificada, não colocar todos os ovos na mesma cesta, ter ativos que apresentam essa convexidade e uma classe de investimento alternativa. Só que assim, para você ter essas classes, você precisa conhecer os investimentos, tá bom? E ter uma estratégia de longo prazo. Porque não adianta você fazer 12% todo ao ano. Em algum momento você precisa descolar. Uma classe de ativo vai andar mais que a outra, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, né, como eu coloquei até aqui inicialmente, ó, passe a considerar a classe de investimentos alternativos em sua carteira. Então vou mostrar aqui para vocês como geralmente é uma carteira de investimento tradicional ou de alguém que esteja começando, né? Então a gente tem aqui uma parcela em renda fixa. Eu não coloquei aqui o percentual da carteira porque cada pessoa monta a sua do jeito que ela prefere. Mas na parcela de renda fixa vai ter títulos atrelados ao CDI, títulos atrelados à inflação, que são IPCA+, pré-fixados, fundos de infraestrutura que compram uma carteira atrelada ao CDI e inflação. E aí eu coloquei entre parênteses a rentabilidade que essas classes entregaram no mês de outubro de 2024. Tá? Então, o CDI ele entregou para o investidor 0,93 de rentabilidade. Tá? O IPCA+, ele vai ficar um pouquinho maior porque esse dado não está atualizado, tá? Mas a informação que eu tenho até agora é de 0,55% no mês. Deve ficar um pouco acima, tá bom? Mas não muito diferente disso. Os pré-fixados, eles dependem muito do período que você comprou e do título que você comprou, porque pode ter maior risco ou menor risco. Então eu coloquei ali aproximadamente, eu coloquei aqui, ó, aproximadamente 11,5% ao ano. Talvez você tenha conseguido comprar títulos com essa taxa. Talvez maior, 13, 14, talvez um pouco menor. Então isso vai dar, vamos considerar 1% ao mês, tá? Os fundos de infraestrutura, que são aqueles fundos que compram títulos atrelados à infraestrutura, né, de dívidas de empresas, que são geralmente CDI+, ou IPCA+, ficaram negativos, tá? Então a cota caiu 0,8%. Então perceba aqui que uma classe vai bem, uma vai melhor que a outra fica negativo. Isso foi no mês, tá? A classe de multimercados eu coloquei aqui só para que vocês saibam que tem muitas pessoas que colocam nessa classe de ativo. Como os multimercados são um fundo de gestão livre, o gestor pode comprar moedas, commodities, uma série de coisas.
não é muito a comparação, assim, se eu trouxesse aqui um desempenho da indústria, talvez não seria muito interessante, mas eu sei que essa classe de ativos tem sofrido nesse ano de 2024, tá bom? Tem caído bastante. Muita gente também acabou vendendo suas cotas de fundos multimercados. E na parcela de renda variável, então geralmente o que a gente tem aqui? Ações no Brasil, ações nos Estados Unidos e fundos imobiliários. As ações no Brasil, nesse mês, elas caíram 1,6%. Tá? Então o índice Bovespa apresentou um desempenho negativo de 1,6%. Normal, tá? Isso é normal ter um desempenho desse aqui ao longo do mês. As ações nos Estados Unidos também caíram, tá? 0,99% no mês. E os fundos imobiliários aqui no Brasil, classe que sentiu bastante essa alta na taxa de juros que a gente viu recentemente, caiu 3%. Tá? Então, geralmente, uma classe se beneficia em relação ao cenário econômico e em dado momento ela acaba tendo uma performance um pouco pior. Por exemplo, o mercado agora está bastante preocupado com o cenário fiscal no Brasil, com os gastos do governo. Isso aumentou a expectativa de risco do país. Quando isso acontece, os juros futuros disparam, sobem, foi o que a gente viu agora nesse mês. Quando os juros futuros sobem, beneficia essa classe, a classe de renda fixa. Então você começa a encontrar papéis entregando 13%, 14% ao ano. Você consegue ver título público agora pagando IPCA mais 6, quase IPCA mais 7. Tá? Porém, a parcela de renda variável acaba sofrendo. Tá? E para o nosso país, no dia a dia também não é muito bom para a nossa economia que os juros estejam nesses patamares. A dívida fica cara, o dinheiro fica caro também para as empresas, então não é um cenário favorável para o crescimento. Tá? E aí, o tema desse vídeo é considere a classe de investimentos alternativos, que multimercado pode ser um pouco disso, só que no passado era difícil você ter acesso a essa classe. Então você contava muito com esses fundos multimercados. Hoje você já consegue, tá? Inclusive com pouco dinheiro. Só que você precisa do que antes de comprar esses ativos? Precisa de conhecimento, tá? Então você precisa saber como funciona cada classe antes de sair comprando, tá? Você precisa estudar. Converse com um assessor de investimentos, converse com um profissional que você confie, tá bom? E aí você pode montar suas posições. Então, o que eu coloquei aqui? Adicionar, tá? É só uma sugestão, você precisa validar antes seu perfil. É assim, uma sugestão que você conheça, tá bom? Então eu trouxe aqui, ó, commodities. Na sua carteira de investimento, você pode ter lá renda fixa, renda variável, ações e um percentual da sua carteira em milho, soja, boi, café. Tá? Você consegue colocar essas classes de ativos nela. Então eu vou mostrar aqui para vocês como se comportou. Tá? Vamos pegar aqui, ó, o boi mesmo. O boi subiu bastante. Eu vou pegar o futuro, o BGI Fut, que ele é para estudo, mas a gente já vai ter uma boa referência de como os preços se comportaram. Olha aqui, ó, no ano de 2024, tá? No ano, a arroba do boi subiu 30%. Então imagine se você tivesse uma posição nem que fosse pequena na sua carteira. Você viu que as classes que eu mostrei entregou 1%, caiu 2%, caiu 1%, né? Os títulos pré-fixados vão entregar 11,5%, 12%, 13% no ano. E a gente tem um papel aqui, ou uma classe de investimento que entregou 30% no ano. Fora que te protegeu contra a inflação. Porque se o custo do seu churrasco subiu, o custo para colocar comida na mesa subiu, aqui você teve uma proteção real da inflação, né? Não foi bem exata, mas aqui ele te protegeu da inflação que a gente sente no dia a dia. Porque uma coisa é a inflação oficial. Outra coisa é a inflação que você percebe ao comprar gasolina para o seu carro. A inflação é outra quando você percebe que vai no mercado e compra café, como foi o meu caso que eu mencionei, na escola dos seus filhos, né? Então, poderia, tá? Não estou falando aqui que você vai colocar 30%, 40% da sua carteira nisso. Mas um percentual, 1% entregando 30%, já pode te dar um outro efeito de rentabilidade no ano, tá? Vamos pegar o milho aqui, tá? Pegar o milho futuro. O milho futuro ao longo de 2024, esse gráfico anual, ele caiu, tá? Então o milho aqui já apresentou uma queda de 4,88%. Você precisa conhecer, tá? Precisa conhecer as classes de investimentos, a gente não vai acertar, não vai errar, mas a gente vai ter uma diversificação de carteira, buscando a sobrevivência ao longo do tempo, tá? Então você trabalha, você acumula capital, e o que você quer ao longo do tempo? Que esse capital seja corrigido pelo menos para que você não perca o poder de compra. Se isso acontecer,
você realmente foi um bom investidor, tá? Então tá, então o milho, vamos dar uma olhada no café aqui também, o café futuro. Olha aqui, ó, o café subiu no ano de 2024, subiu mais 33,9%. E vamos ver a soja aqui futura. A soja como o milho, eu imagino que tenha caído. A soja caiu bastante, 22%. Mas olha só, se você tivesse as 4 classes de ativos, você estaria positivo, né? Então deu 30, 30 deu 60, menos 20, 40. Bom, deu 30 e pouquinho, né? 34, 35% de rentabilidade só nessa classe. Então, considere, conheça. Outra aqui são os metais, ouro e prata. Você pode comprar ETF, você pode comprar outros veículos que vão te expor a essa classe. Talvez você já tenha ouvido falar que o ouro e prata são importantes no momento em que o mercado está bastante tenso, preocupado, que é uma boa reserva de valor. Tudo isso realmente se aplica. Então imagina você colocar um percentual pequeno na sua carteira, 1, 2, 3, 5%. Tá? Vamos dar uma olhada aqui como que o ouro se comportou. Tem um ETF que chama Gold 11. Tá? Ó, vamos pegar ele aqui. Ó. Olha aqui no ano de 2024. Ele subiu 56,24% até agora. Tá? Então, olha quanto custou não ter essa classe de ativos na sua carteira. Aqui, claro, eu não estou fazendo um backtest olhando os últimos 10 anos para verificar como se comportaria essa carteira. Até assunto para outro vídeo, mas eu acho que vale essa diversificação. Uma classe vai mal, outra vai muito bem. Né? Vamos pegar mais coisas aqui. Ó. Moedas, dólar, euro, você consegue ter isso na carteira. Vamos ver o dólar, como ele se comportou. Eu vou pegar aqui o dólar Petax, tá? Ó, dólar Petax ao longo de 2024. O dólar subiu 20% nesse ano. Ou seja, o nosso real se desvalorizou 20% frente ao dólar. É isso que a gente está vendo aqui no ano de 2024. E fora que o dólar perdeu o poder de compra, né? Muito com emissão de moedas. Então, a diversificação é muito importante. Ainda mais tendo em vista o real, né? Uma moeda que ao longo dos anos ela vem perdendo o poder de compra, tá bom? E por último, uma classe de ativos recém-criada, né, pela humanidade são as criptomoedas. Então você pode comprar, eu coloquei Bitcoin e Solana aqui, mas você pode comprar, tem bastante moedas, tome cuidado com a moeda que você está comprando. Bom, tome cuidado com todas as classes, tá? Até mesmo na renda fixa. Às vezes as pessoas acham assim que, poxa, eu tenho uma carteira atrelada ao CDI porque eu sou conservador. Mas tem títulos atrelados ao CDI de renda fixa que são extremamente arrojados, tá? Então, é por isso que eu digo, estudem e converse com alguém de confiança que você pode tirar uma segunda opinião sobre as suas posições. Mas criptomoedas também é muito legal você ter em carteira, tá? Vamos olhar aqui como se comportou o Bitcoin. Aqui o Bitcoin futuro ao longo de 2024 ele já subiu quase 80%, essa é a variação ali, ó, 78% o Bitcoin futuro, né? Ele já está fazendo topo histórico, 401 mil no contrato futuro que a gente tem negociado na B3. Então pessoal, esse vídeo foi para chamar a atenção sobre a diversificação de carteira para outras classes de investimento, tá? Então, se a gente tem o tradicional aqui, que é a renda fixa, deixa eu colocar aqui para vocês, aqui ó, se a gente tem aqui o tradicional, né, a renda fixa, os multimercados, renda variável, classe que você já conhece, né, porque esse mercado desenvolveu muito nos últimos anos, mas adicione no seu hall de produtos que você monitora outras classes, tá? Então, commodities, metais, moedas, criptomoedas. Esse tipo de investimento, se bem calibrado com uma posição menor, vocês perceberam que eles têm uma característica de convexividade, né? Eles podem ser... vou anotar aqui a convexividade. O que significa isso? Ele tem um alto potencial de crescimento e assim, você pode perder pouco do seu capital. Aí a depender do quanto você calibra, tá? Então, se você colocou 1% da sua carteira e você perdeu 1%. No próximo mês, dependendo de como tiver a sua estratégia, pode ser que você já recupere.
No entanto, se esse papel suba 30%, 40%, 50%, como a gente viu, ele tem um potencial muito grande de te entregar alta rentabilidade ao longo do tempo, tá bom? Então foi isso que eu quis mostrar aqui para vocês. Agora, um aspecto mais importante aqui, né, que antes de assumir qualquer posição ou fazer qualquer coisa, estude, conheça, né? Conheça os ativos, não saia comprando de qualquer forma, né? Converse com alguém de confiança, tá? Para que possa ajudá-los, tá bom? Então é importante lembrar que todo tipo de investimento tem volatilidade, normal. O ouro também foi volátil. O dólar também é muito volátil, a bolsa brasileira, a bolsa americana, eles vão apresentar o sobe e desce. O importante é no longo do tempo a gente ter uma carteira diversificada e conseguir sobreviver no mercado dos investimentos, tá bom? Poxa, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, deixa um comentário aqui se você já conhecia essas classes, se você já faz esse tipo de investimento, o que você acha disso, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, um grande abraço.